Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. O povo é ligeiro ali, ó. Capítulo 3, a partir do versículo de número 1. E vamos ler até o verso de número 8. Atos capítulo 3, versículos de 1 até o 8. Amém? Está projetado aí. Diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo. O tal todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. Verso 8. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Já foi orado, mas oração nunca é demais. Pai, no nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, por esta palavra, Senhor, que nós lemos neste momento. Pai, que o Senhor venha revelar, Senhor, os céus para nós nesta noite. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Tome seu assento. Eu estava estudando uma palavra, pedindo a Deus uma palavra para esta noite, e me deparei com Atos capítulo 3. É um texto bem conhecido. Esse texto aqui já foi tema de muitos congressos, de muitas campanhas. E quem nunca ouviu falar sobre o paralítico ali da porta chamada Formosa? Os irmãos sabem que quem escreveu Atos foi Lucas, o primeiro tratado de Lucas. E alguns teólogos chegam a dizer que Atos dos Apóstolos merecia ser chamado Atos do Espírito Santo. É um dos livros que nós vemos mais o agir do Espírito Santo, é no livro de Atos dos Apóstolos. E a guisa de introdução, no capítulo 1, você vai ver ali o próprio Cristo dando as últimas instruções aos seus discípulos, dizendo: olha, não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E ele chega a dizer: olha, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo não muitos dias depois desse. E no capítulo de número 2, nós temos ali a concretização daquela palavra de Cristo. Capítulo 2, a descida do Espírito Santo, chamada o dia de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, eles se reuniam ali, e neste dia, o Senhor, através do Espírito Santo, selou aqueles que estavam ali no cenáculo. A Bíblia diz que quase 120 pessoas estavam reunidas ali, e todas elas foram cheias do Espírito Santo, e passaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E é justamente aqui que Pedro, após ser cheio do Espírito Santo, Pedro então, ele levanta-se e começa a ministrar a palavra. E aquela pregação surtiu tanto efeito que quase 3.000 pessoas aceitam a Jesus, se rende ao Evangelho de Cristo. E ali começa então a igreja de Jesus Cristo. Mas no capítulo 3 não sabemos quantos dias passaram, do capítulo 2, da descida do Espírito Santo, até o capítulo, irmão Ari, de número 3,
que é justamente o período que Pedro e João, eles sobem ao templo, a oração, a hora nona, cerca de 3 horas da tarde. Não sabemos exatamente o dia, embora também isso não faça diferença. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz no verso de número 1, se você puder manter a sua Bíblia aberta, no verso de número 1 diz bem assim: e Pedro e João subiam juntos. A expressão juntos aí fala de união. Pedro e João estavam unidos em união, em oração, buscando a Deus. Eles estavam indo à igreja para poder orar, às 3 horas da tarde, quem sabe poderíamos dizer, contextualizando o texto, eles estavam indo para o ciclo de oração, estavam indo buscar a Deus, buscar a presença de Deus, e nós sabemos que só iremos nos fortalecer diante de Deus através da oração. Sabemos que quanto mais oração, mais poder. O crente, quanto mais ora, mais ele se aproxima de Deus, e mais, irmãos, Deus o abençoa. Eu estava lendo isso aqui e lembrei da história daquele jovem garoto que olhou para o pai e disse: pai, que tamanho é Deus? Qual é o tamanho de Deus? E o pai se viu encurralado, mas ele olhou para o céu e viu um avião passando muito longe, muito alto, e ele disse: meu filho, está vendo aquele avião? Deus é do tamanho daquele avião. Mas a criança não entendeu e disse assim: nossa pai, Deus é tão pequenininho. E ele disse: entra aqui no carro, mais eu. E colocou o filho no carro e dirigiu por alguns minutos, e chegaram até o aeroporto, e lá estava aquele avião que havia aterrissado. E disse: filho, está vendo aquele avião? Ele disse: tô. Aquele avião é o mesmo avião que você viu passar. E aquela criança olha para o pai e diz assim: nossa pai, Deus é muito grande. E o que é que nós entendemos? Ele disse: meu filho, quanto mais perto de Deus você chega, mais ele fica maior. Quanto mais perto de Deus nós nos aproximamos, mais Deus nos abençoa. E Pedro e João aqui, eles estavam indo à igreja para orar. Eles estavam indo à igreja para buscar força a Deus, porque sabiam que a lida, que o trabalho, que a jornada da sua vida não seria fácil. Assim como não é fácil para nenhum de nós que estamos aqui. Se servir a Deus fosse fácil, essa igreja não conteria a quantidade de pessoas. Se servir a Deus fosse muito fácil, irmãos, não haveria templos capazes de suportar a quantidade de pessoas para poder caber dentro da igreja. Mas Jesus disse uma palavra dizendo: olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Está passando por dificuldade, ele está dizendo: tenha bom ânimo. Está passando por luta, tenha bom ânimo. Está sofrendo, se alegre no Senhor. Busque a Deus em oração. Só iremos nos fortalecer através da oração. E estudando isso aqui, irmão Keili, quando a Bíblia diz Pedro e João, por que não os 11? Porque um havia traído. Por que não os 11? Mas só porque Pedro e João. E eu aqui lendo a Bíblia, pesquisando, Pedro e João representam 2 tipos de igreja. Pedro representa a igreja de ontem, e João representa a igreja de hoje. Olha só, irmãos, a igreja de ontem e a igreja de hoje, andando de mãos dadas para adorar a Deus. Infelizmente, hoje o que nós mais vemos é nós olharmos para pessoas da igreja do passado. Eu conversava com o pastor Veiga mais cedo, disse assim: pastor Veiga, quantos anos? Ele disse: só de pastoreio são 25 anos. Ou seja, mais de 40 anos que serve a Deus, não é isso? Você imagina como era a igreja de 40 anos atrás? Como era a igreja de 40 anos atrás? Não tinha todos esses amparados, irmão Glauter, que nós temos hoje. Eles não tinham, quem sabe, ar-condicionado, sons de primeira qualidade, data show, telões, transmissões ao vivo. Mas a igreja do passado tinha uma coisa muito interessante, nós vamos ver aqui. E o doutor Keili aqui na escola dominical, ele foi muito cirúrgico naquilo que ele falou, quando ele falava de João. Quando João escreve, e se os irmãos quiserem me acompanhar, primeiramente, olha só o que diz aí, se puder projetar para mim, 1 Pedro capítulo 5, verso de número 5.
Para você entender, irmãos, como era o tratado da igreja do passado e a igreja de hoje. 1 Pedro capítulo 5, verso número 5, é muito conhecido da igreja. Para nós darmos continuidade ao nosso raciocínio. Olha só, 1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós, jovens, sejam sujeitos aos anciãos, aos mais velhos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de quê? Humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Ele está dizendo, você que é mais novo, você que é mais jovem, aprenda com os mais velhos, aprenda com aqueles que têm mais experiência do que você, aprenda com aqueles que já viveu mais do que você, até mesmo na carreira da fé. Nós olhamos, irmãos, para esses homens de Deus, e nós olhamos assim o tanto de coisa que esses homens viram. Hoje de manhã eu assisti uma live lá de São Paulo, estava tendo Santa Ceia, e a doutora perguntou, quantos anos tem esse pastor? Eu disse, quase 90. E eu disse, imagina só o que esse homem não já viu na sua carreira, na sua fé. Quantas coisas, irmãos. Mas uma coisa que eu aprendo, nós não podemos desprezar a igreja do passado. Nós aprendemos com eles aqui. Vós, jovens, sejam sujeitos, aprendam com eles. Não despreze a igreja de ontem. Procure aprender, sente, converse, porque vai ter muita experiência para lhe passar. Evangelho de segundo escreveu João, capítulo 20, versos de 3 ao 5. E eu lembrava que quando o doutor Kelly falava aqui na escola dominical, quando João vai escrever sobre ele fala o outro. Ele fala o outro. João não se preocupa em dizer, eu, João, não. Então Pedro saiu com o outro discípulo. Quem é o outro? É João. E foram ao sepulcro. Isso aqui é após as mulheres chegarem e dizerem, olha, Jesus mandou avisar que ele ressuscitou. E os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo, João, correu mais apressadamente do que Pedro. Por quê? Porque era mais jovem. Ele era mais novo, corria mais. Pedro já estava cansadão, quem sabe. Mas João não, João estava na flor da idade. Ele correu apressadamente. E chegou primeiro ao sepulcro, verso 5. E abaixou-se e viu os lençóis, todavia, ele não entrou. Ele disse, eu tenho que esperar Pedro. Pedro é mais velho do que eu. Eu tenho que honrar Pedro. Ei Pedro, eu cheguei primeiro, mas não entrei. Mas a Bíblia diz que quando Pedro chega, Pedro entra. E após Pedro entrar, João então entra. Evangelista Wellington, eu não estou conseguindo entender. Aprenda a honrar os mais velhos. Não julgue a igreja de ontem dizendo que são retrógrados, quadrados, que já passou. O que a gente mais ouve dizer, porque fulano não jubila logo, não tem nem mais idade do que isso, mas ele tem experiência, ele tem intimidade com Deus, ele tem algo a nos ensinar. Nós olhamos aqui a igreja do passado e a igreja de hoje, andando juntos, de mãos dadas, e assim também nós temos que andar. E aí eu separei algo aqui. Quais eram as características de Pedro? Pedro era impulsivo. A igreja de antigamente, se você olhar, muitas vezes era impulsiva, agia pela força do ímpeto, agia às vezes sem pensar. Mas era uma igreja que tinha pulso firme, que tinha doutrina. Não estou dizendo que a de hoje não tem. Mas observe a igreja do passado, como é que ela trabalhava. Só que outra característica de Pedro, ele era corajoso. Hoje em dia, nós pensamos duas vezes antes de falar uma palavra, porque estamos sendo observados, porque estamos sendo filmados, porque está sendo feita uma transmissão ao vivo. Não podemos falar de tudo. Mas a igreja do passado não. Eles abriam a boca, eles pregavam. Doa a quem doer. Mas aí vem João. João é o discípulo do amor, da intimidade com Cristo. A igreja de hoje, ela tem o amor, ela tem intimidade com Cristo.
Mas você vai ver que no decorrer dessa história, até o verso de número 8, que aquilo que a igreja do presente não tinha, a igreja do passado, o evangelista Antônio, tinha. E seguindo o texto, verso de número 2: e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe, ele era coxo, o qual todos os dias punha a porta chamada Formosa, para poder pedir esmola aos que entravam. Se a gente fosse falar sobre a porta Formosa aqui, poderia falar várias coisas. Mas eu conversava mais cedo ali com o Dr. Keile, e a palavra porta ali no hebraico, no grego ali é tura, e tura refere-se à oportunidade. Aquele homem ali, ele escolhe a melhor porta para poder pedir esmola. Ele escolhe a porta mais bela, a porta mais bonita, presbítero Zé Alberto. Ele escolhe a dedo e disse: não, eu quero que vocês me coloquem todos os dias naquela porta, porque eu sei que naquela porta entrarão pessoas, quem sabe mais, num poder aquisitivo melhor, é uma porta mais bela. E quem não quer entrar por uma porta mais bela da igreja? E ele era colocado todos os dias ali para pedir esmola, e pedia esmola aos que entravam. Só que neste dia, vinha Pedro e João, juntos, para adorar a Deus. Aí o verso 3 diz: e vendo Pedro e João, que ia entrando no templo, justamente pela porta chamada Formosa, pediu que lhe desse uma esmola. E a Bíblia diz assim: e Pedro, verso 4, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. O verso 6, e Pedro disse: por que João não falou? Porque Pedro era o mais velho. Eu sou de um tempo, eu mesmo sendo evangelista, mas se eu chegasse e tivesse um evangelista de mais tempo de igreja do que eu, mais velho do que eu dizia: chegou aqui agora o evangelista Antônio, com ele está a direção do trabalho. Isso é honrar. Isso é honrar, irmãos. Observe aqui que o irmão passa o trabalho para o pastor, lê a palavra, e o trabalho está com a mão dele. Mas o pastor olha e diz assim: o trabalho eu retorno para o irmão. Humildade. Pedro então diz: olha para nós. E ele olhou. E Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E ele disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Por que não vemos mais tantos milagres? Não posso generalizar, dizer que não acontecem milagres, porque acontece. Mas por que não vemos tantos milagres acontecer hoje? Pedro disse: olha, representando a igreja de ontem, não temos prata, não temos ouro, não temos uma bela estrutura, mas eu tenho uma coisa: eu tenho a unção do Espírito sobre a minha vida, eu tenho a presença de Deus sobre a minha vida. Ele disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro no meu bolso, mas eu tenho algo que o dinheiro não pode comprar. E é o que? É Jesus Cristo de Nazaré. E é no nome dele que eu te digo: levanta e anda. Eu estava lendo isso aqui e lembrei que há uns 7, 8 anos atrás, lá no Mato Grosso, eu viajei para uma cidade chamada Nova Andradina para conhecer um pastor e conhecer a igreja que ele pastoreava, a Assembleia de Deus Ministério do Belém. Um pastor de já quase 80 anos naquela época. E a gente passou uma tarde inteira na casa dele conversando. E ele falou algo, irmão, que ele bem interessante. Ele disse: irmão Hélio, eu tive a oportunidade quando jovem de carregar a maletinha de Gunnar Vingre. Ele disse: irmão Hélio, eu muito jovem, carregando aquela maleta, aquele homem a razão bem grandão. E ele contando, segundo as palavras dele, nós passávamos pela rua e ele encontrava uma pessoa e dizia assim: conhece Jesus? Conheço não. Ele disse: ele começava a pregar, daqui a pouco a pessoa estava chorando. Ele disse: quer aceitar esse Jesus também? A pessoa disse: quero. Dobra o joelho. Ele disse: irmão Hélio, muitas vezes meio-dia, o chão quente, mas as pessoas dobravam o joelho no meio da rua e entregavam a sua vida a Jesus. E hoje, irmãos, praticamente não vemos mais isso acontecer. Ele
Ele disse: eu saía para evangelizar, para carregar a maletinha de Gunavring no meio da rua. Ele disse: vi muitos milagres acontecer através daquele homem de Deus. Agia numa simplicidade, mas a presença de Deus era na vida daqueles homens. Quando eles falavam de Jesus, as pessoas estremeciam, choravam e entregavam as suas vidas a Cristo. E eu olhei para ele e disse assim: eu queria ter vivido nesta época. Eu queria poder ter vivido nesta época. Não desprezando os nossos dias, não, porque hoje nós somos a igreja do amor, a igreja da intimidade com Deus. Mas está na hora de nós buscarmos mais intimidade. Nos preocupamos com o ouro e com a prata e desprezamos o levanta e anda. Nos preocupamos muito com a aparência no geral e desprezamos, irmãos, o levanta e anda, que é o poder da palavra de Cristo. Ele disse: não temos dinheiro para te entregar. Aquele homem estava ali provavelmente porque recebeu, quem sabe, um indulto do governo. Ele só poderia esmolar naquele lugar se ele tivesse recebido uma autorização para poder estar ali. Nós vemos isso em Marcos capítulo 10, do verso 46 em diante, quando um homem chamado Bartimeu, nem o nome daquele homem eles quiseram colocar, porque o irmão explicou aqui: Bar, filho, Timeu era o nome do pai, filho de Timeu. Mas aquele homem, ele era um cego. E passando Jesus, perguntam: quem vai passando? E alguém disse: Jesus. E ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandaram ele calar a boca, mas ele clamava mais forte. E a Bíblia diz: e Jesus parou. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando Jesus para, é porque Ele quer te abençoar. Quando você clamar a Cristo e Ele parar, espere. Continue clamando, continue adorando. É porque Ele quer mudar a tua vida, mudar a tua história. Ele quer operar um milagre na tua vida. E olharam para aquele cego e disseram assim: ei, cego, tem bom ânimo, o mestre te chamou. E a Bíblia diz o que foi que ele fez? Lançou a capa fora. Porque a capa é quem identificava. A capa era uma espécie de alvará que dava autorização para ele estar naquela região mendigando, pedindo esmola. O leproso tinha que andar com a placa no peito escrito: sou leproso, a mão na boca, e tinha que gritar em alto e bom som: se afastem de mim, porque eu sou leproso. Imagina a humilhação. Mas Jesus chegou na vida daquele homem. Mateus capítulo 8, Jesus vem descendo na montanha. Quem está lá embaixo esperando? O leproso. Ele lança-se aos pés de Jesus. A Bíblia diz: e adorando, ele pergunta: se o Senhor quiser, tu pode me purificar. Jesus olha para ele e diz assim: fica tranquilo, eu quero. Aleluia. O que é que tu tem pedido a Deus hoje? Tu tem pedido para Deus entrar na tua causa? Tu tem pedido a Deus para Ele entrar na tua vida? Tu tem pedido a Deus para Ele entrar no meio da tua família, para operar o milagre, para fazer aquilo que você não pode fazer? Jesus está dizendo: eu posso fazer, eu quero fazer. E Jesus toca naquele homem, quebra todos os protocolos. Ninguém poderia tocar num leproso, mas Jesus vai lá e coloca a mão na cabeça dele e disse: seja limpo. Está na hora de nós voltarmos. Eu não sou saudosista não, mas está na hora de nós voltarmos ao primeiro amor. Está na hora de nós buscarmos mais a presença de Deus. Está na hora de nós buscarmos mais o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Está na hora de nós clamarmos para que Deus continue batizando com o seu Espírito Santo. Não vemos mais batismo. Não vemos, irmãos, mais Jesus curar. Eu já falei aqui, repito, já presenciei Deus ressuscitar um morto dentro da igreja. Não estou generalizando, dizendo que não existe, mas isso existe, irmã Luzinete. Mas está na hora de nós voltarmos ao primeiro amor. Está na hora de nós nos desprendermos do ouro e da prata e buscarmos mais o nome do Senhor Jesus. Está na hora de nós voltarmos à igreja que foi no passado, que não tinha nenhum tipo de nada que nós temos hoje. Mas quando eles passavam, a Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava os enfermos. Por onde eles passavam, quando eles colocavam a mão na cabeça, os demônios saíam. Quando eles clamavam o nome de Jesus, Deus batizava com o Espírito Santo. Quando eles clamavam o nome de Jesus, eles eram libertos e curados de toda enfermidade.
nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E aí eu te pergunto, ele andou logo após? Não. Não basta orar, tem que estender a mão e ajudar. Não basta tão somente você olhar para o... Desculpa a expressão, porque é assim que nós olhamos para aquelas pessoas que estão na sarjeta, por miserável. E só dizer assim, Deus te abençoe e virar as costas. Não. Estenda a mão para ele. Estenda a tua mão para ele. Haja com amor. Aleluia. Pedro representa a igreja do amor, da igreja de intimidade com Deus. Verso de número 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Doutor Queira, eu tive que pesquisar isso aqui. O verbo levantar é ergueiro. E existem vários significados, pastor Veiga. Significa erguer, despertar, mas também significa trazer à vida aquele que estava morto. Aquele homem estava morto, todo mundo parava por ele, passava por ele, era um invisível, ninguém dava nada por aquele homem. Era tratado como uma pessoa que já havia morrido, não tinha valor nenhum para a sociedade. Mas Pedro e João olharam para ele, oraram por ele, mas Pedro foi lá e disse assim: me dá a mão aqui, rapaz, me dá a mão aqui, tu não vai ficar do jeito que tu está aí não. Vem cá, tu não vai sair do jeito que você entrou não. Vem cá, rapaz, me dá a mão, que você não vai sair daqui da forma que você entrou. A palavra que eu tenho para a tua vida hoje é: você não vai sair daqui da forma que você entrou. Você não sairá da mesma forma que você entrou. Você crê nessa palavra? Levanta a mão, dá glória a Deus. Tomou-o pela mão direita e o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. Aí no verso de número 8, que eu vou encerrar, diz assim: e saltando ele, pôs-se em pé. Às vezes você quer que Deus opere um milagre, mas você não estende a mão. Você tem até a boa vontade de orar, mas você não estende a mão. Quando você estende a mão, a bênção de Deus alcança aquele e alcança a tua vida. Quando você ora e você estende a mão, a bênção de Deus não só alcança aquele ali não, alcança a minha, a tua vida também. Alcança aquele que ora e alcança também aquele que recebeu a oração. E ele, saltando-se, pôs-se em pé e andou e foi para casa. Foi isso? A Bíblia diz que ele foi para onde? Foi tomar um açaí com os colegas? Hã? Entrou no templo. É uma ideia minha. Sabe qual era a maior, pastor Bruno, qual era o maior desejo daquele homem? Além de receber a cura, era entrar no templo. Ele via todo mundo entrar, irmã Vilma. Ele via todo mundo entrar, às vezes triste e sair alegre. Ele via o povo entrar cantarolando, cantando os salmos de degraus, que eles iam cantando, louvando a Deus. E quem sabe ele dizia: é o meu sonho, é a minha vontade. Quem sabe ele dizia: um dia eu realizarei esse sonho, um dia eu entrarei por estas portas e prestarei o meu culto racional de louvor e gratidão a Deus. E o dia chegou, porque a Bíblia diz que entrou no templo, na minha tradução, andando, saltando e louvando a Deus. Ele disse: hoje eu vou agradecer a Deus. Hoje eu entrarei por estas portas. Os diáconos agora não poderiam mais dizer: ei, rapaz, tu não pode entrar, tu é coxo, existe uma maldição sobre a tua vida. Porque estas pessoas eram tratadas dessa forma.
Os discípulos mesmo olharam para Jesus: quem pecou, este ou esse homem, para nascer nessa condição? Jesus olha para eles assim: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas isso está acontecendo para que o meu nome, o nome do Senhor, seja glorificado na vida dele. O que acontece na nossa vida, meu querido, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é para nossa vergonha, não é para a tua derrota, não, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. E a Bíblia diz que ele entra no templo andando e saltando. Salta-se, irmão, só quem está muito alegre. Só salta, presbítero Carlos Bertier, é aquele que está muito alegre. Não, mas ele não está só alegre, ele está muito alegre, porque ele anda, ele salta, ele adora a Deus, ele glorifica a Deus. E às vezes nós olhamos para essas pessoas que entram dentro da igreja, saltando, pulando, falando mistério, correndo dentro da igreja, e nós fazemos pré-julgamentos. Não julga não, meu querido, porque ele sabe de onde Deus tirou ele, porque ele sabe de onde o Senhor o recolheu. Ele estava lá fora, na sarjeta, vivendo uma vida de desgraça, de miséria, mas Jesus o alcançou, estendeu a mão para ele, assim como ele estendeu para mim e para você. Nós não tínhamos o direito de estar aqui. Não era para eu e você estarmos aqui, não. O nosso destino era o inferno. Mas o Pai, lá na eternidade, olhou para você, olhou para mim, esse gordinho careca, e disse: eu amo tanto esse homem, eu amo tanto essa mulher. Ei, filho, vem cá. O que é que nós podemos fazer por eles? O que é que precisa fazer, pai? Tem uma cédula do pecado que precisa ser paga. E como é que eu pago? Só com sangue. Mata um touro, não vale. Mata um bezerro, não vale. Porque se matar, só encobre. E o que é que precisa? Tem que ser um cordeiro especial. Tem que ser a oferta. Pai, eis-me aqui. Envia-me a mim. E Deus amou o mundo de tal maneira. Não queira, meu querido, traduzir, não queira entender tal. É um amor imensurável. Porque tal é um sufixo que significa semelhança. Era como se Deus estivesse dizendo: porque Deus ama o mundo semelhantemente ao seu Filho. O amor que Ele sentiu por mim e por você é o mesmo amor que Ele tem pelo Filho, a ponto dele entregar o seu Filho para morrer por mim e por você. E Ele morreu morte de cruz e pagou a cédula do pecado, que a Bíblia diz que Ele cravou a cédula que nos acusava. Ele cravou na cruz, dizendo: Pai, está pago, está consumado. E agora está fácil, entrega o teu espírito. E a Bíblia diz: e em tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. Mas precisava ressuscitar. E aí o doutor Keller falou aqui, aqueles dois discípulos desanimados: vamos embora, Jesus não ressuscita, hoje é domingo. Mas Jesus disse assim: peraí, eu não posso perder eles. Sabe aquele irmão que está desanimado e foi embora? É só orar a Deus, Deus vai ao encontro dele. Deus não vai perder ele de vista, não. Jesus não vai perder ele para o diabo de jeito nenhum. E ressuscitou. E este moço entra dentro do templo, andando, saltando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E aqueles que não olhavam para ele, e eu vou encerrar, diz assim no verso número 9 em diante: e todo o povo viu andar e louvar a Deus. Verso 10: e conheceram. Olharam para aquele moço, o presbítero Valeri, e olharam para eles assim: ei, tu não é aquele que vivia lá fora pedindo esmola? É. E como é que tu está andando aqui? Foi os dois homens de Deus. Foi os dois homens de Deus. Não foi esses que disseram que em nome de Jesus, que pediam esmola à porta chamada Formosa do templo, e ficaram cheios de pasmos, de assombros pelo que lhe acontecera.
E apegando-se ele a Pedro e João. Olha só que gratidão, rapaz. Os irmãos estenderam a mão por ele, fizeram com que Cristo, a palavra, o poder de Jesus o curasse. Ele disse assim: agora eu quero andar com vocês. Agora eu quero caminhar com vocês. E a Bíblia diz: e apegando-se a Pedro e João, ele disse: me dá a mão. Para onde você for eu vou. Aleluia. Para a igreja que tu for eu vou também. Mas tem pedrada, não tem problema. Tem perseguição, não tem problema. Mas tem recompensa. Tem recompensa. Tem recompensa. E qual é a recompensa? Vida eterna com Cristo. Vida eterna com Cristo. Fica de pé comigo. Quando eu recebo a oportunidade e eu olho para esses irmãos, o meu desejo era descer e ouvi-los. Quando eu olho para o doutor Kelly dando escola dominical, o meu desejo é só ficar sentado, doutor Kelly, e aprendendo. Porque eu tenho muito a aprender com vocês. Eu tenho muito a aprender com vocês. Não se ache, meu querido, o último crente do pacote, não. Nós temos muito a aprender ainda. E nós temos homens e mulheres de Deus que estão capacitados para poder nos ensinar. Eu queria, antes do grupo louvor ministrar o louvor, eu queria fazer um convite apenas. E já entrego o microfone ao presbítero Valerio. Eu queria te perguntar, você que quem sabe ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que ainda não confessou, não levantou a sua mão e entregou a sua vida a Jesus, para que o próprio Cristo possa morar na tua vida, para que você seja templo e morada do Espírito Santo. Ou quem sabe também você está afastado, assim como há 21 anos atrás eu me encontrava distanciado dos caminhos, do caminho, melhor dizendo, chamado Jesus. E eu entreguei a minha vida a Cristo. Lutas, dificuldades, provações, nós sempre iremos passar. Mas eu estou aqui de pé. E eu queria te fazer esse convite. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Tem alguém? Se tem, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Você que nos visita, que ainda não confessou a Jesus, hoje é noite oportuna. Aquele homem, aquele moço não tinha perspectiva de vida, mas Pedro e João chegaram, e no nome de Jesus operaram um milagre na vida dele. E ele foi grato, ele entrou na igreja, ele se apegou àqueles homens, ele entregou a sua vida a Jesus, ele passou a louvar, ele passou a glorificar. E você nessa noite tem esta oportunidade. Tem alguém? Se tem, só dê um sinal com a sua mão.